Olha aqui, eles entraram com várias ações judiciais para tentar desbloquear o sinal do X Brasil. Entraram primeiro com o mandado de segurança. E o mandado de segurança não é a via eleita correta para esse tipo de situação, porque o X Brasil não tem direito líquido e certo ao seu funcionamento diante da inobservância de leis e de ordens judiciais. Então, caiu na mesa de Cristiano Zanin já disse que não, não é a via eleita correta, e além disso, Cristiano Zanin entrou no mérito da situação, porque eles pediam também a declaração de inconstitucionalidade da decisão de Alexandre de Moraes, e o Cristiano Zanin disse que não tinha inconstitucionalidade nenhuma, que qualquer um que não observar a lei do país ou desobedecer a ordem judicial está sujeito a punições. E que, inclusive, Alexandre de Moraes colocou as punições paulatinamente, multas menores, aí passou para 50 mil de multa, foi para 100 mil, para tentar ali ver se o cara mudava a cabeça dele e obedecia, ele não obedeceu, até que chegou numa posição extrema de bloqueio do sinal até observância da decisão. Caiu. Aí depois o partido entrou com ação autônoma, ao invés de entrar com recurso específico na ação, que tem como relator Alexandre de Moraes e que está na primeira turma, inclusive a primeira turma já julgou ou não, eles estavam entrando com ações autônomas para tentar criar uma balbúrdia ali, tanto que perderam o prazo para entrar com recursos dos advogados, se lascaram. E perderam o prazo. Aí o que ocorreu? O partido entrou com ação de descumprimento de preceito fundamental, pedindo a derrubada da decisão de Alexandre de Moraes, que já não era mais a decisão de Alexandre de Moraes, era a decisão de toda a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque Alexandre de Moraes levou essa situação para que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal pudesse analisar se concordava com ele nas suas medidas ou não. E a primeira turma, por unanimidade, concordou na manutenção do bloqueio do X e etc., toda a situação. Aí isso foi parar, então, essa ação autônoma de descumprimento de preceito fundamental aqui no colo de Nunes Marques, bolsonarista, o ministro ali. Nunes Marques, então, o que ele tinha que ter feito a partir dos precedentes dos julgamentos e dos atos formais processuais? Tinha que pegar essa ação autônoma e falar, não cabe uma ação autônoma, arquiva-se. Ponto. Mas não, ele não fez isso. O que Nunes Marques fez? Despachou e pediu para que fosse ouvido o advogado-geral da União para saber o que ele pensa e para que fosse ouvido novamente o procurador-geral da República. Paulo Gonet já se manifestou nos autos do processo original, se manifestando ao lado de Alexandre de Moraes e dizendo que, de fato, de verdade, quem não obedece lei e não quer obedecer ordem judicial tem que sofrer aquelas reprimendas ali necessárias e pedagógicas, inclusive. Aí ele pediu para ser ouvido de novo, e mais, ele pediu para que essa ação autônoma, ação de descumprimento de preceito fundamental, fosse analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse para vocês, eu acho que seria bom que fosse analisado, mas Luiz Barroso, eu tinha explicado para vocês que quem ia decidir isso era Luiz Barroso, porque Luiz Barroso é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem o quê? Ele tem a pauta na mão. É ele que coloca, não coloca as situações, os conflitos e as ações para serem analisadas ou não no plenário. Aí o Luiz Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista essa semana e sinalizou que muito possivelmente ele não vai colocar a decisão dada por Alexandre de Moraes e confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele não vai colocar no plenário. A priori, ele disse que não vai colocar, a não ser, eu acredito, isso é o que estou falando, a não ser que todos os ministros, ou a maioria dos ministros, chegue nele e fale assim, coloque para a gente acabar de vez com essa patifaria, dessas narrativas dos golpistas e dessas desinformações que eles propagam aí, mas ele falou que, a priori, ele não vai colocar, porque não precisa colocar. Já foi decidido por um órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, composto por 5 ministros, e ele já partiu de que quem não obedece, o Luiz Barroso, quem não obedece lei e quem não obedece ordem judicial tem que sofrer as reprimendas, ou seja, já seria 5 votos aqui, mais o dele 6, já teria a maioria dos 11. Então, seria o quê? Enxugar gelo. Não obstante, eu tenho que dizer novamente que eu acho que, para uma questão
de combate à desinformação, eu acho que seria pedagógico que o Supremo Tribunal Federal, que Luiz Barroso aceitasse levar essa matéria para o Supremo Tribunal Federal, para o plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro que, nesse momento, inclusive, eu acredito que talvez ele leve, sim, ainda para o plenário, ele vá deixar bem claro que ele não está, de modo algum, contestando a decisão soberana, inclusive, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, decidiu na situação da manutenção do bloqueio do sinal do X Brasil.